O curso de graduação em Administração Pública e Políticas Públicas da UNILA privilegia a formação de profissionais e pesquisadores aptos a atuar como políticos, administradores, gestores públicos e analistas, capazes de implementar e avaliar políticas públicas nas diferentes áreas da administração pública, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social, a integração dos países latino-americanos e o auxílio na solução dos desequilíbrios sociais e regionais existentes na região. Para falar mais sobre o curso, estamos recebendo aqui no estúdio os professores Hamilton Moreto, o professor Hamilton é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e tem graduação em Ciência Econômica, também pela Unicamp. Ele tem experiência na gestão pública nas áreas de política, de proteção social e emprego. Também estamos recebendo aqui a professora Maria Alejandra Nicolás. A professora Maria Alejandra é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e graduada em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires. Ela tem experiência na área de políticas públicas, internet e política e democracia digital. E também aqui no estúdio com a gente, a Rafaela Marçal Buono. Rafaela formou-se este ano na primeira turma do curso de Administração Pública e Políticas Públicas da UNILA. No seu trabalho de conclusão de curso, ela abordou as atividades do Observatório Social de Foz do Iguaçu, onde atualmente exerce sua profissão. Quero dar bem-vindos a todos os convidados e podemos começar a conversa destacando que recentemente o curso de Administração Pública e Políticas Públicas recebeu a nota 5, a nota máxima, né, na avaliação realizada pelo MEC. Eu queria que vocês falassem quais fatores vocês atribuem a esse resultado. Bom dia, Carla, bom dia, Sandra, bom dia aos ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui com vocês para poder divulgar um pouco o nosso curso. E foi com grande satisfação que nós recebemos essa avaliação máxima, né, no curso de Administração Pública e Políticas Públicas. É um curso novo, né, é a primeira avaliação que foi feita, iniciou-se com a primeira turma em 2015, que a Rafaela, né, é uma das formandas desse grupo, e é um esforço muito grande, né? Quer dizer, os professores estão começando esse curso, é uma coisa nova aqui na nossa região, né? Foz e toda a região oeste, bem como a Tríplice Fronteira, e eu acho que esse esforço, né, desses professores, muitos jovens começando a carreira agora, né, conseguirem, né, formar esse grupo de alunos aqui e a criar uma alternativa de formação na área pública, né, voltada para a gestão pública, sobretudo, mas não só. E aí a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui. E então esse foi um primeiro desafio, né? Quer dizer, mas não se encerra com essa nota. A partir de agora nós temos que corrigir aquilo que ainda existem deficiências no curso e aprimorá-lo e ampliá-lo, né, ao longo do tempo. Esse é o nosso desafio daqui para frente. E o aluno que se forma no curso de Administração Pública, o que o profissional, né, sai do curso apto, você já falou, gestão pública, mas não só isso. Ele é apto a que mais, professores? Bom dia a todos, bom dia Carla, Sandra, agradecemos o convite, né, para estar aqui e conversar um pouco sobre o nosso curso. Retomando um pouco a conversa do professor Hamilton, essa avaliação, né, que tivemos é uma avaliação externa que é realizada pelo MEC, né, faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É muito importante para nós, uma grande felicidade, né? Essa avaliação, porque diz respeito ao trabalho que os professores e a UNILA, né, digamos, tanto a gestão administrativa, os técnicos, o papel dos estudantes, né, os professores, vem realizando desde 2015, né, porque a avaliação
ela compreende várias dimensões, tanto a questão pedagógica, né, do ensino, Sim. a infraestrutura, né, toda a questão do apoio técnico que o curso possui e também o papel dos alunos, né? Sim. E aí, enfim, retomando um pouco essa última pergunta, na verdade a formação é bastante ampla no sentido que é multidisciplinar, né? O Sim. curso está formado por 4 eixos, que são desde o ciclo comum, né, que todos os cursos da UNILA possuem, né, que são disciplinas da área de fundamentos da América Latina, da área de iniciação científica, né, pensando na questão da ética, a metodologia. Esse seria um eixo mais geral, né? Sim. Depois tem um eixo mais voltado para o que seria a sociedade e Estado, né, com disciplinas da área da ciência política, da sociologia, inclusive do direito também administrativo. E depois temos uma área já mais voltada, né, à questão metodológica, que é muito importante em qualquer curso, né, questões de pesquisa, né, que os alunos precisam ter essa formação para desenvolverem logo sua aplicação no campo de trabalho, e uma área especificamente mais dura, que a gente chama, que é sobre administração pública e políticas públicas, né, porque o curso, ele é amplo nesse sentido, porque ele tenta formar, né, diríamos, passar para os alunos, né, construir que eles tenham habilidades para se desempenhar tanto como gestores públicos, né, aí tem toda uma gama ampla de planejamento orçamentário, sobre economia especificamente, né, e uma outra área que é mais voltada a políticas públicas, que aí diríamos, temos uma formação voltada à questão da análise de políticas públicas, né? A gente chama que uma política pública tem uma vida ampla, né? Sim. Desde o momento que ela é pensada, é desenhada, é implementada e logo, ao final, né, ela é avaliada ou monitorada ao longo do tempo. E essa questão de ser administração pública e políticas públicas é uma característica do curso da UNILA, né? Não, a gente não tem alguma formação parecida pelo Brasil aí afora, ou... Com essa ênfase, né? Então, na verdade, o curso, ele respeita as diretrizes nacionais da administração pública. Então, digamos, eles são formados como administradores públicos, mas nós temos aquela formação a mais, né, Sim. que é sobre políticas públicas também, né? Então, um curso, ele se adequa às normas, né, às diretrizes, mas tem uma ênfase um pouquinho mais, poderíamos dizer, que o resto dos cursos do Brasil, mais voltado também a políticas públicas. E também destacando, né, que aqui na região de Foz do Iguaçu e do Paraná, né, é o único curso voltado para a área pública, né? A gente tem na Uniamérica, enfim, na UDC, mas é sobre a administração voltada para a área privada. Nós temos no litoral, né, no caso da Universidade Tecnológica do Paraná, do litoral, que temos o curso de gestão, né, pública. Mas depois, né, temos alguns cursos à distância, enfim, mais cursos de formação bacharelado na administração pública e política pública só aqui na UNILA que temos, né? Desculpa, professor, pode falar. Eu gostaria só de acrescentar, quer dizer, essa preocupação do curso, né, quer dizer, de uma formação mais ampla, vai de encontro também com as mudanças que vão ocorrendo no setor público. Sim. Né? Quer dizer, essa característica do formando, né? Quer dizer, quem está se formando no nosso curso aqui, ele não vai ser o mesmo burocrata dos anos 80. Graças né? a Quer Deus. dizer, existe aquela ideia de que servidor público é aquele que trabalha num guichê e tem um carimbo na mão, né? Sim. Quer dizer, tudo que passa por ele dá uma carimbada. Obviamente a gente precisa carimbar, quer dizer, certificar que foi recebido, que quem que está fazendo o recebimento, ou dando o encaminhamento para uma determinada questão. Mas hoje nós temos, quer dizer, a questão pública, ela vai além de trabalhar exclusivamente como servidor público. Sim. Né? Quer dizer, você tem hoje o Estado, você tem as agências públicas, né? Quer dizer, que não é administração direta, né? Quer dizer, na própria prefeitura aqui, nós temos a Fostrans, tem a Previdência, no Estado também você tem outras autarquias, fundações,
E tem as parcerias público-privadas. Então, Sim. você tem que ter um profissional que ele tenha condições, não significa que ele vai atuar exatamente como um funcionário da prefeitura ou do Estado, né? Mas ele pode estar no setor, vamos dizer assim, no terceiro setor, né? E o nosso exemplo aqui é a Rafaela, né? Que vai estar preocupado, ou vai ter uma noção mais clara do como que se faz essa inter-relação entre o setor público e as demandas que são dadas pela sociedade. Então, como que a gente responde às demandas sociais, né, através do setor público? Muitas vezes você precisa ter essa comunicação entre as ações que são feitas pelo poder público, pelo setor público, a administração direta, e a comunidade, quer dizer, através de organizações não governamentais, empresas públicas ou empresas privadas. Então, você tem esse profissional que pode estar atuando, fazendo essa conexão entre a administração direta, vamos dizer assim, e a sociedade como um todo. E a Rafaela é um exemplo, né, desse controle social, assim, que ela atua junto ao Observatório Social de Foz do Iguaçu. Eu queria que você falasse mais o que é o observatório, como você atua lá e como você chegou, né, nesse campo aí do terceiro setor, né? Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu fiz o TCC sobre as ações do Observatório Social em Foz do Iguaçu, e o observatório ele tem como foco de atuação a fiscalização e o monitoramento das contas públicas municipais, e também a parte de educação fiscal, né, que atua com uma cartilha, somos todos cidadãos, e essa cartilha ela é apresentada quando tem relatórios quadrimestrais, quando é levado até as escolas, apresentado às crianças também, aos adolescentes. E eu fiz esse TCC recentemente apresentado, em julho, e o pessoal do observatório gostou do meu trabalho, foi divulgado por eles também pela UNILA, e eu entrei no observatório, que é uma das áreas de atuação do meu curso, né, o controle social, e o observatório, ele é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mantidos por mantenedores, que são empresários, contadores, pessoas físicas e jurídicas, e a partir disso, o controle social ele é feito de iniciativa de ente público, né? Dentro do observatório, tem também de iniciativa privada, né? Que são feitos pelas autarquias e as fundações. E o observatório, ele auxilia o município fiscalizando e monitorando as contas municipais, os recursos, analisando editais, fazendo o acompanhamento de obras públicas também. O observatório possui um grupo chamado Foco na Obra, e eles acompanham as licitações de obras, desde os certames iniciais, os trâmites iniciais, até as entregas das obras em si. É o controle da sociedade sobre o poder público, enfim, né? Aproveitando, vou ler aqui uma mensagem do Moisés Andrade Souza, que é voluntário lá do observatório, diz que ama comunicação, mandou um abraço para todos aqui da RCI, principalmente para a nossa novíssima parceira. E voltando então agora à nossa conversa aí sobre o curso, eu acho que eu queria ficar um pouquinho mais na questão de políticas públicas, professores. Já que políticas públicas é o diferencial aí do curso, claro, a gente vai falar de gestão pública depois também mais um pouquinho, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para a gente o que são essas políticas públicas e como que hoje no Brasil a gente está tratando essa questão da política pública. Os gestores estão mais focados em estabelecer políticas, mais conscientes disso? Como é que está esse panorama? Okay. Então, políticas públicas, na verdade, é o Estado-nação, né? Digamos, o Estado, mas é importante a fala do professor Hamilton também, porque
digamos, no ambiente acadêmico, né, e também, digamos, o que a prática tem demonstrado, que os estados, ao longo dos últimos anos, né, têm se adaptado, né, a esses movimentos também de desenvolvimento econômico. Então, não é uma visão estadocêntrica, né, que implementa políticas públicas também tem uma rede, né, de atores que estão implementando. Nesse caso aqui, temos o terceiro setor, né, as iniciativas privadas também, né, inclusive organismos internacionais, né, então, é quando o Estado, de alguma forma, ele está intervindo, né, em algum problema que existe na sociedade. Só que a gente tem muitos problemas, né, só que, digamos, os Estados, eles têm certas limitações, né, em termos de pessoal, orçamentárias, e alguns problemas eles conseguem, né, se adentrar no que a gente chama agenda pública, né, que são aqueles problemas que de alguma forma estão na sociedade, né, e que há uma iniciativa, né, por tentar mitigar de alguma forma ou solucionar esses problemas, né. Então, digamos, essas políticas públicas, elas precisam, de alguma forma, né, digamos assim, ser pensadas, ser desenhadas e ser implementadas, né, de alguma forma. E aí, né, temos um papel muito importante que é aí, voltando com a questão da gestão pública, né, temos o que a gente chama os burocratas de rua, né, que são, de fato, aqueles implementadores, né, que estão em contato próximo com o público-alvo, né, então, aí são muito importantes os técnicos, né, a toda a parte administrativa de gestão, e junto com aquelas especialidades, né, a gente pode falar, bom, professores numa universidade, né, são aqueles burocratas que estão em contato direto com o público, que são os alunos, né, enfim, mas hoje em dia, né, aqui no Brasil, a gente, diríamos, estamos numa situação bem específica, né, particular, de conjuntura econômica, né, fim da recessão, então é um momento muito propício também para inovações, né, para pensar, para desenhar políticas públicas que consigam, de alguma forma, né, diríamos, resolver esses problemas que eles são latentes, né, e que aqui na América Latina, né, em geral, se a gente pensa nos outros países da região, eles estão presentes ao longo do tempo, né, e os estados precisam, digamos, estar intervindo, né, constantemente. Então, enfim, as políticas públicas fazem parte, né, de nosso dia a dia e são indispensáveis, né, para que a gente consiga garantir os direitos desses estados, né? Então, a gente tem um transporte público de qualidade, uma condição digna de moradia, né? Ter acesso à educação, à saúde, né? Então, digamos, fazem parte da nossa vida cotidiana. Né? E essa implementação, e não só a implementação, mas a criação, o estabelecimento de políticas públicas nos diversos setores, precisa ter também um acompanhamento muito próximo da sociedade, né? Se o cidadão não luta, não pede, não acompanha, a gente corre o risco também de ter essas políticas públicas, assim, como um papel e que não sai do papel, né, na realidade. Como é que o curso pode contribuir, nosso curso de administração pública pode contribuir para os gestores públicos, como a gente está contribuindo, e também para a sociedade, como é que o curso consegue fazer essa ajuda, vamos dizer assim, para a sociedade de forma geral? Professor Hamilton? Bem, primeiramente a gente dá uma formação bastante sólida, né, com relação a problemática do que é ser um gestor público, né? Então, você ter compromisso com a ética republicana, com a coisa pública, né? Da transparência dos atos, do onde que é gasto, isso se torna cada vez mais importante, né? Junto às nossas sociedades. E além de você ter a formação, né, quer dizer, essa parte dessa formação, ela se dá na transmissão de conhecimento já
consolidados, né? Quer dizer, a transmissão de conteúdo na própria formação do aluno e também na participação desse aluno em pesquisas e nas atividades de extensão, né? E aí, quando a gente está falando de políticas, né, quer dizer, uma política é uma coisa bastante ampla, essas demandas sociais, muitas vezes a gente consegue desenhar, né, e responder isso, né, junto ao setor público, porém, nem sempre a gente tem, quer dizer, não basta só termos boas ideias e um bom desenho de política pública. Desenho é como que ela vai funcionar, né? Depende também da capacidade de quem toma a decisão, e muitas vezes, quer dizer, o nosso formando, ele não necessariamente vai ser um decisor, né? Quer dizer, o decisor é o que toma a decisão política, né? Em alguns casos, nós vamos dar assessoria técnica, né? Em alguns casos, eles vão estar em posições dentro da administração pública que eles vão poder também tomar decisão. Então, na verdade, esse profissional, ele é um profissional técnico-político, vamos dizer assim, né? Porque a política é você decidir qual que são, dentre algumas alternativas, qual aquela que você vai escolher. Isso não significa que essa é melhor, muitas vezes aquela que, num dado momento, dado uma conjuntura de forças, de relação de forças, você consegue implementar, né? Então pode não ser a melhor alternativa, mas é uma alternativa que vai de encontro a uma solução, né? Então, essa dificuldade muitas vezes aparece, né, quando o profissional ele sai da universidade, então você tem, quer dizer, estuda do ponto de vista teórico e na hora que vai implementar, você começa a ver que não é bem assim. Sim. Né? A trama burocrática tem muitos caminhos, né? Existem muitas vezes, por exemplo, diferentemente né, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. No setor público é o contrário, quer dizer, o setor público só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Então, muitas vezes a sociedade não compreende isso, quer dizer, você precisa ajustar a sua política a uma legislação, ou seja, tem que ter uma lei que permite que você possa gastar em determinadas questões, né? Então, não é só uma questão de vontade política, muitas vezes, é você ter capacidade de implementar um determinado programa ou implantar um determinado projeto, né? Quer dizer, então, essas dificuldades todas, o aluno aprende, né, no momento que ele vivencia isso, né? Quer dizer, uma coisa é você, em sala de aula, falar dessas dificuldades, colocar esses exemplos que muitas vezes os professores tenham vivido. Mas é somente quando ele está participando como estagiário, participando de estágios, e nós temos vários alunos que estão estagiando na prefeitura, na Câmara de Vereadores, então eles vão começando a vivenciar quais são essas dificuldades, né? Quer dizer, que muitas vezes você fala, não, faz um desenho todo bonitinho e na hora que vai funcionar, a coisa começa a emperrar. Eu dou um exemplo, quando eu participei da administração pública numa secretaria, estava se implementando um programa, e aí, um programa de transferência de renda, e aí, para poder receber, a pessoa tinha que se cadastrar. Cadastrar, ele tinha que trazer lá o comprovante de endereço no município, etc. Isso é uma coisa comum, né? Então, comum para nós que temos, né, endereço fixo, a conta da Copel, etc. Mas para quem não tem um endereço, como que ele comprova que ele reside no município, né? Exato. E aí, a hora que ele chega lá e fala, mas eu moro na travessa, só que é uma favela, né? Quer dizer, ele não tem endereço, não é reconhecido, né, oficialmente aquele endereço lá. Então, como que você faz para incorporá-lo, né, na política pública? Então, são esse tipo de dificuldades que o profissional vai encontrar no dia a dia, né?
Então, essa é a nossa preocupação, é transmitir ao aluno, né, e capacitá-lo para que ele possa, no momento que estiver atuando, ele tenha condições de ser criativo, né? Quer dizer, inovar nesse aspecto. Quer dizer, como que eu dou uma solução para um problema que não tinha sido pensado antes? Sim. Professora? Então, eu só queria acrescentar a fala do professor, que também nessa interface entre a teoria e a prática, o curso, né, passou por uma reforma recentemente e pensamos, desenhamos uma disciplina que se chama Ateliê 1 e Ateliê 2 sobre políticas públicas e gestão, né? Nessas duas disciplinas, os alunos na primeira parte eles tem toda a formação teórica, né, porque são disciplinas já dos últimos períodos, e aí os alunos vão a campo, quer dizer, aqui a cidade, né, a de Foz, a de Leste, o Porto Iguaçu, para eles fazerem diagnósticos de problemas públicos, né, aí tem toda a questão, digamos, técnica de diagnosticar um problema, né, qual a dimensão, a intensidade, o público-alvo, enfim, quais são as consequências, os efeitos, né, aí tem a ajuda de dois professores, tanto da área de pública como de gestão, e na segunda disciplina eles retomam aqueles problemas que foram diagnosticados e tentam pensar, né, desenhar instrumentos, né, de políticas públicas e de gestão para solucionar esses problemas, né. Está sendo implementada, né, está sendo uma experiência bem interessante e os alunos estão sentindo, né, essa questão de ir a campo, né. Eles só estão na fase do diagnóstico ou já levaram soluções? Então, a gente já teve uma experiência, né, de apresentar soluções, né, a esses problemas e, na verdade, é bem interessante, é muito rico, né, para eles, junto também para os professores, é um desafio muito grande, né. E eles levaram essa experiência, levou de volta para o município no qual foi encontrado? Então, algumas experiências eles voltaram, né, porque também, digamos, a administração ela precisa se abrir, né, digamos, para esses analistas que estão chegando aos seus alunos. Sim. Então, eles recebem esse feedback depois, né, sobre o que eles desenharam e pensaram. E também os alunos, eles, como contou o professor, eles fazem estágio, né? Não temos estágio obrigatório, porque destacamos que o curso é noturno, né? Das 7 até as 10h40. Então, muitos dos nossos alunos, eles fazem estágio durante o dia e estudam à noite, né? E eles estão, assim, na administração pública, enfim, na Itaipu, na prefeitura, em diferentes órgãos, e isso também é muito enriquecedor para eles, né? E também para a sala de aula, porque eles, quando a gente discute, né, os assuntos, eles trazem os exemplos de onde eles estão atuando né? Exemplo na prática e é bom para quem recebe os alunos, porque você tem um olhar de alguém que está na academia estudando os problemas e que pode vir com soluções que às vezes não foram pensadas, né? Essa troca deve ser bastante rica entre... Exatamente, né? Tanto para nós docentes, né, quanto para os alunos, e tanto para a gestão pública aqui do município, né? E a tendência é que, com o passar dos anos, com a evolução do curso, a gente tem aí, talvez, uma rede de assessores, vamos dizer assim, para as nossas gestões públicas, não? Sim, eu acho que o desafio agora é nós ampliarmos, né, quer dizer, pensarmos na formação de pós-graduação, né, quer dizer, tanto em nível lato sensu, ou seja, cursos de pós-graduação mais curtos para tornar, vamos dizer assim, mais questões mais específicas, né, e voltados principalmente para a região, né, quer dizer, na tríplice fronteira, né, e principalmente, num primeiro momento, pelo menos, formar ou propiciar a formação mais detalhada, né, para os gestores públicos, o pessoal que trabalha nas administrações municipais, né, locais, porque há vamos dizer assim, uma deficiência, né, de formação desses profissionais. Então, muitas vezes você tem recursos na Caixa Econômica, e muitas vezes o município não tem essa informação, quer dizer, muitas vezes chega a informação, mas não consegue preparar um projeto para poder
encaminhar a Caixa Econômica, por exemplo, para poder receber o recurso e implementar uma determinada política, por exemplo, saneamento básico, né? Então, isso é uma atividade importante, né? Quer dizer, de você preparar esse profissional voltado mais para tentar adquirir fazer essa interface com as outras níveis de governo, né? E também eu acho que existe um espaço grande, né, de você ter parcerias, né, quer dizer, entre a universidade e as administrações locais. Né? Por falar em parceria, vocês professores trabalham com um projeto de pesquisa que tem o objetivo de produzir um painel de indicadores, né, que possa contribuir, né, para a gestão pública aqui da região. Queria que você falasse um pouco dessas pesquisas, né, com que pé está, né, como elas podem trazer umas contribuições, né, para a gestão pública aqui da região. Sim, um dos projetos que nós temos desenvolvido refere-se a indicadores, né, sociais para implementação, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, tentar fazer um quadro das informações que a gente tem, ou seja, você muitas vezes tem muita informação, mas essa informação está dispersa, né? Então, é como você sistematiza essa informação e como transforma essa informação em conhecimento para poder se tomar decisões. Então, esse é o objetivo básico dessa pesquisa. Sistematização, né? Sistematizar, quer dizer, e colocar, quer dizer, transformar essa informação que está lá, esse dado, muitas vezes, num conhecimento que pode ajudar, auxiliar a você implementar ou criar uma política nova ou corrigir uma determinada política, né? Quer dizer, que nem sempre, quando a gente está falando de política pública, é sempre criar uma coisa nova, mas melhorar aquilo que já existe, né? Quer dizer, a professora... Aperfeiçoar, né? Exato. Isso, exatamente. Na verdade, construir indicadores, né, digamos, contribuir também com o desenvolvimento da região, pensar, né, desenhar, como disse o Hamilton, os dados estão aí, né, estão brutos, né, então a questão é pensar como esses dados podem contribuir para trazer resultados, né, para tentar minimamente nos aproximar e dizer, bom, essa política pública está cumprindo os objetivos, está atingindo aquele público-alvo. Então, os indicadores, na verdade, estão pensando, né, para contribuir nesse quesito, né, pensar os efeitos de uma política pública, né. E outros projetos também que estamos desenvolvendo, mas nesse caso eu especificamente, que é sobre governo eletrônico, né. A gente está acompanhando, né, aqui o monitoramento da aplicação do governo eletrônico nos municípios, né, aqui do oeste do Paraná e também da Tríplice Fronteira, né, Cidade Leste e Porto Iguaçu. Temos um TCC que pronto vai ser defendido, um aluno, o Assir, né, que ele está monitorando, nesse caso, como que os municípios eles estão conseguindo, né, diríamos assim, implementar os serviços, né, que eles desenvolvem em termos físicos através da internet, né? Quão evoluídos estão os municípios da região para oferecer serviços através da internet, né? E também pensando em termos de transparência pública, né? Os dados que são disponibilizados. E também outra questão, outra agenda, né, de pesquisa também tem a ver com os dados abertos, que aí especificamente sobre transparência pública, né, dos municípios. E hoje a transparência é cada vez mais exigida, né? A sociedade está muito mais atenta a essa questão dos números, dos dados, né, professores? Não só como forma de você fiscalizar como que está sendo aplicado o recurso público, né, mas também como forma de você fazer as correções que são necessárias. O fato de você saber como estão sendo aplicados os recursos, o que está sendo feito, muitas vezes você fala, bem, acho que é melhor você reduzir o recurso para isso e realocar isso para outra coisa. Então, acho que à medida em que a sociedade toma consciência de como que está sendo utilizados os recursos, né, você tem condições de alterar isso daí em benefício da própria sociedade.
Conversa tá boa, Sandra, né? Professor, está ótima, mas a gente vai ter que encerrar o nosso programa, já são 10 horas e 59 minutos. Eu queria deixar o microfone aberto para vocês, caso vocês queiram fazer alguma consideração, uma palavra final. Professores? Bem, eu gostaria de agradecer Rafael? a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, poder divulgar o nosso curso e convidar os jovens aqui de Foz do Iguaçu, Medianeira, de todo o oeste do Paraná, né, todos aqueles que estão ouvindo, para conhecer mais a fundo, entrar na página da Unila e, quem sabe, estar com a gente aqui a partir do ano que vem. Muito obrigado. Isso exatamente, só reforçar o convite, né, para aqui para Foz, para a região, enfim, que o ano próximo teremos uma nova turma entrando, mas que temos projetos de extensão, projetos de pesquisa, tem o correio eletrônico, eles estão entrando no curso, no site da Unila para buscar informações, né, a gente está aberta para isso. E também agradecer a Unila, né, e a RCI por esse espaço que é muito importante, né, que a população conheça a Unila, tenha se aprofundar um pouco mais, né, sobre o que a Unila está fazendo aqui. Tá joia. Rafaela? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui juntamente com os professores e com vocês, convidá-los a conhecer mais sobre o nosso curso. No site, na página da Unila, tem as informações básicas, tem a grade também, para quem se interessar, e também convidá-los a conhecer o observatório, as suas atividades e suas ações também, que está disponível no nosso site, nas nossas páginas online também. Tá joia. Então tá, vambora, né, Sandra? Estamos então encerrando a edição desta quinta-feira da nossa estação Inova Cities, que volta amanhã às 10 horas aqui na RCI, em AM 1320. A Unila volta na próxima quinta-feira. Nosso muito obrigado aos professores Anilton e Maria Alejandra, e também a Rafaela, que nos acompanharam aqui no estúdio, a toda a equipe da RCI e, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Um bom dia a todos e até quinta-feira.